Um vídeo pra vocês, até que eu achei um negócio aqui, parece uma mão. Olha, tá aqui, gente, vou tentar mostrar. Olha, não sei se vocês estão vendo. Ah, mano, o que é isso? Olha isso. Sinceramente, apareceu esse negócio aqui, eu tava vendo e fui gravar isso daqui, gente. Sinceramente, falam o que é isso aí, que eu não tô entendendo o que é isso. O que é isso, gente? Vou ter que ver esse vídeo para saber o que é, né? Gente, eu não coloquei nada aqui. Gente, apareceu aqui do nada. Gente, sinceramente, né? Esse negócio tava aqui desde quando? Olha isso. Não sei se vocês estão vendo, gente, mas parece uma aranha. Mas tão desse jeito estranho.